o tema da nossa aula hoje é vídeo dança. Então você se organiza com os materiais agora e a gente já vai dar sequência na aula. Então, o nosso tema é vídeo dança. Então a gente vai entender que essa aula está dividida no mínimo em duas partes, né? A primeira parte a gente vai tratar um pouquinho mais sobre a produção de vídeos, né? E a segunda parte nós falaremos daí já sobre a dança. Então a gente vai tratar agora de elementos narrativos do cinema. O cinema, como é uma linguagem, ele também tem alguns fundamentos, algumas técnicas, né? Para que a gente consiga desenvolver e produzir. Aqui a gente, lógico, está pensando no vídeo, mas é a mesma linguagem do cinema. Vamos começar falando sobre o plano e definindo algumas coisas. O plano, podemos dizer que é o elemento principal, né, da linguagem audiovisual, principalmente no tocante à imagem, porque a linguagem audiovisual também tem uma parte que é o áudio, né? Então o plano é um trecho do filme rodado sem interrupção. Essa falta da interrupção pode ser real, então não tem interrupção mesmo, é gravado toda a sequência, ou aparente. Por exemplo, imaginem que tem uma pessoa caminhando num corredor e de repente tem um corte e aparece uma mão mexendo a maçaneta. Nós, de certa forma, fomos ensinados a entender que aquela mão que move a maçaneta é da pessoa que estava andando, porque era ela quem aparecia no plano anterior. Então, essa sequência toda ainda é o mesmo plano. Porém, teve um corte ali de uma câmera que pegava essa pessoa caminhando para esse plano, né, mais fechado da mão da pessoa na fechadura. Então aqui a interrupção, não houve interrupção aparente, né? Mas, de fato, quando você está produzindo ali, o ator pode ter parado para daí fazer o movimento da maçaneta. O plano é formado por um conjunto de fotogramas ordenados entre si. Enquadramento, que pode ser fixo ou móvel, que a gente vai ver daqui um pouco. O que é o enquadramento? É a porção da imagem na tela. Nós já vamos ver também já com uma imagem, né, para ficar mais fácil da gente entender. E também o tempo, é a duração que esse plano dura até que haja um corte e uma transição para o próximo plano. Então vamos ver isso de um modo um pouco mais prático aqui. Enquadramento, então. Enquadrar é selecionar determinada porção daquilo que aparecerá na tela. Vejam essa imagem do exemplo. Então eu fiz 3 quadros a partir dessa imagem. O primeiro quadro, a gente tem uma câmera mais fechada, né? No segundo quadro, a câmera está um pouco mais aberta e no terceiro, mais aberta ainda. Já mostra um pouco do cenário, inclusive. Então os planos de enquadramento, aí varia, né, de autor para autor, mas são 8, às vezes são 7. Começa desde um plano geral, que mostra toda uma cidade, até um plano detalhe, que mostra coisas pequenas, né? Por exemplo, aqui a mão dessa pessoa que está em cena, segurando os livros. Poderia dar um destaque para um anel, por exemplo, né, ou alguma coisa assim. Então os planos, plano de enquadramento é essa porção que aparece do cenário, tá? E do personagem também. Outro elemento fundamental para que o plano aconteça é o movimento de câmera, que aí também ele vai combinar esse enquadramento, que é fixo se a câmera estiver parada, mas quando a câmera se movimenta, nós teremos aí toda uma dinâmica, né? Então aqui nessa ilustração que vocês estão vendo, nós temos na ação uma pessoa que vai arremessar uma bola. Então tem várias possibilidades ali dessa câmera se movimentar. Cada movimento também tem um nome. Vocês podem ver que se a câmera se deslocar para frente ou para trás, é chamado de dolly. Dolly in, se aproximando da pessoa, e dolly out, se afastando. Tilt é um movimento vertical. A câmera vai do chão para cima ou de cima para baixo. E panorâmica, né? A câmera se movimenta na horizontal. Então esses são alguns movimentos básicos que
a câmera executa e às vezes a gente até intuitivamente faz isso, né? Mesmo que a gente não tenha, não conheça a parte teórica, a gente faz isso intuitivamente para conseguir determinados efeitos ou para dar conta de filmar alguma coisa que a gente queira. Aqui eu tenho um exemplo de um storyboard. O que é um storyboard? É como se fosse uma história em quadrinhos que planeja toda a cena. Porque eu preciso planejar como a câmera vai se movimentar antes do cameraman ligar e sair filmando a ação, né? E senão não tem como ele saber o que o diretor pensa, ou o melhor enquadramento e o melhor movimento e até o equipamento que vai ser usado para conseguir fazer essa filmagem. Então, nesse storyboard, a seta amarela indica como a câmera vai se movimentar. Toda a sequência ali vai aparecer um carro, depois a câmera vai acompanhar esse carro, que vai parar em um outro lugar até descer uma pessoa. Isso é uma prática bem comum para quem lida com produção de áudio e vídeo, seja numa animação curta ou seja em algo longo, né? Não tem diferença, sempre vai ter aqui esse planejamento ou storyboard. Aí o corte vai encerrar esse plano, vai ter essa transição para o próximo plano. Só eu falando aqui, de repente você lembra de alguma dessas situações. Mais comum é quando a gente tem um escurecimento, né? Seria um fade out saindo e daí um do escuro clareando para a próxima cena, um fade in. Mas tem outros tantos recursos, como a sobreposição de imagens. Às vezes a câmera vai fechar num objeto e dele vai ter outro objeto, como é o caso dessa transição aqui do filme 2001, A Odisseia no Espaço, dirigido pelo Stanley Kubrick. Então nós vemos aqui, então na imagem nós vemos ali o personagem arremessando o osso, esse osso sobe, quando ele está descendo, nós temos a transição já para um tempo futuro, né, em que aparece uma nave espacial. Então, logicamente, tem vários outros recursos para fazer essa transição. O escurecimento da tela, ou até às vezes o ofuscamento, a sobreposição, como eu me referi, e assim por diante. Então, só resumindo, nós vimos os enquadramentos e os movimentos de câmera. Nós vamos ver um curta-metragem. Ele tem um pouco de relação com aquela técnica que nós vimos na aula anterior, o pixelation. Lembram? Pixelation é uma animação feita quadro a quadro com uma pessoa em cena. A diferença para stop motion é justamente essa, que a gente tem pessoas em cena. Lógico que aqui a técnica é mista, né? Porque também temos partes de stop motion, mas a boa parte do vídeo é com pessoas reais. Então nós vamos ver esse vídeo e eu gostaria que você tentasse pensar e perceber os enquadramentos, os movimentos de câmera, as transições, que são esses elementos que a gente aqui brevemente falou, certo? Vamos assistir então. Tudo que eu fiz, tudo que eu escolhi, todo conforto que lhe ofereci, são testemunhas da ingratidão. Volta pra mim, se desperta.
preparado a nós dois. Eu sei que eu não te mereci, e o erro que eu fatalmente aprendi também foi erro meu, pois não pude mudar como a vida me fez. Julgar pelo pouco que eu vi, pelo que eu não vivi, pela vida que eu quis, me tornou alguém incapaz de amar, incapaz de se ver. Volta pra mim, era o que eu lhe pedia em vão. Até que um dia eu senti sua mão se cansar de dizer adeus. Minha graça em meu lar, a minha alma voltar, foi como o mar se abrindo em meu chão, pois você reapareceu, dizendo que já me perdoou e que até vai voltar, mas não vai mais deixar que eu lhe trate do jeito que eu sempre tratei, sem carinho, respeito, me sentindo maior. Você me mostrou que o mesmo valor que se dá é o que eu tenho que dar, e eu não pude evitar. Aprendi a amar, hoje somos iguais e maiores também. Bom, lógico que como um primeiro exercício, né, leva tempo para a gente começar a perceber essas técnicas e esses recursos que a linguagem do cinema proporciona. Mas é um exercício que a gente pode fazer sempre que estivermos assistindo um vídeo. Pensar nos recursos e pensar nas intenções do diretor e como esse vídeo foi criado ou feito, né? Às vezes até vídeos amadores mesmo, a gente pode pensar algumas coisas e melhorar até nessa nossa relação com a produção de áudio e vídeo. Lembra que eu falei que a nossa aula estava dividida em duas partes? A primeira parte nós trataremos aqui alguns elementos da linguagem audiovisual. E depois trataremos sobre a dança, e é isso que a gente vai fazer agora. Sempre que a gente vai propor alguma coisa em dança, o ideal é fazer um aquecimento. E é isso que a gente vai fazer agora. Para isso, nós vamos acompanhar, né, a professora Janete Santiago, que aqui no projeto Itaú para Crianças, do Itaú Cultural,
ela vai ensinar algumas técnicas de dança pra gente. Então, vamos fazer o aquecimento acompanhando a professora Janete. Vamos lá. Oi, gente. Eu sou Janete Santiago. Esse é um projeto do Itaú Cultural. E hoje eu vou trazer uma proposta que é a gente brincar um pouco com a coordenação motora, elemento muito importante na dança, e também qualquer atividade corporal, atividade física. A coordenação motora já nos acompanha desde muito pequenininhos, né? Muito pequenininhas, desde quando a gente começa a engatinhar, caminhar, colocar lá a mãozinha no pé, levar até a boca, a correr, andar de bicicleta. Essa é a minha proposta de hoje. Se você gostar, não esquece de dar um like aqui embaixo e deixar comentários, tá bom? Então vamos lá? Hoje a gente vai começar a nossa aula no chão, aquecendo um pouco. É importante que você não deite sobre o piso muito frio, muito gelado. Então, se você tiver um tapetinho, algo que não escorregue, para que você possa deitar e se proteger aí do chão, vai ser ótimo, tá bom? A gente vai começar deitado. Deita. Coloca uma música bem gostosa, uma música que você curta, ouvir, se mexer. Primeiro, quando você deita, espera o corpo entender o que aconteceu. Fica aí um pouquinho, pode balançar o joelho de um lado para o outro. Respira. Aí. Para no centro, com os joelhos flexionados. Aí. Eu falei lá da bicicleta, né? Lá no início, falei da bicicleta. Então, vamos brincar um pouco de pedalar. Assim a gente aquece um pouco essas pernas. Inverte. Pedala para trás também. Repete algumas vezes. Antes de repetir, dá uma molinha, faz uma molinha para ir com as pernas. Apoia as mãos atrás dos joelhos. Se recoloca aqui e pedala novamente. E inverte os sentidos. Pode brincar com isso também, vai, volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Aê! Coloca as mãos de novo lá atrás dos joelhos, projeta os pés lá em direção ao teto e faz um pouco de movimento com os pés, que é ponta e pé flex. Pé flex é quando os dedos estão apontados para você. Perceba se os seus ombros não estão contraídos, relaxa e flexiona de novo, molinha, 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 molinha. E traz lá. Vai fazer agora o movimento circular com os pés para fora e aproveita e faz com o punho também. De alguma forma a gente já está aqui, ó, treinando essa coordenação motora. E agora inverte. Inverte. Queimou, Janete, tá dentro. Ai, relaxa.
molinha, molinha. Apoia de novo os pés lá no solo, lá no chão. Aê. E de novo dá uma balançadinha. Flexiona os joelhos, deixa eles caírem de um lado para o outro. Aí. E fica um pouquinho aqui. Vira de lado, vira de lado. Empurra o chão como que te elevando para cima, né? Essa é a intenção. Empurrar o chão. Ó, aproveita aqui, ó, apoia as duas mãos e finge que tá ouvindo alguma coisa. E puxa e sobe empurra o chão, escuta mais um pouquinho, o que tá vindo ali da terra, o que tem ali, o que estão cochichando. Sempre traz uma imagem. Vai lá pro outro lado. Empurra. Empurra. Escuta um pouquinho. Não precisa encostar a orelha lá no chão. É só uma intenção, ó. Empurra e senta. Aí fica de cócoras um pouco. Fica um pouquinho de cócoras. Pode dar pequenos. Funciona aqui o corpo para sempre essa relação com o chão, né? E vem de novo. Como se fosse um sapinho. A imagem de um sapinho. Aê! E vai subir. Antes, balança o corpo de um lado para o outro. Posiciona os pés. Paralelos. Balança de um lado para o outro. Para no meio. E solta, solta, solta. E balança de um lado para o outro. E para no meio. Respira e vai parando devagar. Deixa os joelhos semiflexionados. Aqui, ó. E aí vai empurrando, 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 empurrando o chão. Empurrando, empurrando. Cabeça é a última que chega. Chegou. Respira. Espera um pouquinho. E aí façam pequenos saltinhos. Amorteçam essa chegada. Usem várias direções. Brinca com o espaço, né? Dialogue com o seu espaço. Não precisa ficar só de frente para a tela. Depois que entendeu a proposta, explora, certo? Então é só um pouquinho de aquecimento para que a gente não se machuque. Eu esqueci até de falar no início, né, do exercício, mas o ideal é sempre pensar um espaço para você conseguir fazer os exercícios de dança. Então tem que ser um espaço que você consiga aí se locomover, também se tiver como fazer sobre um tapete ou até um EVA, enfim, o que você tiver aí para usar para facilitar nesses exercícios, certo? Bem, dando sequência, a ideia da aula é falar da videodança. Então aqui eu trouxe uma definição para a gente começar a pensar nessa linguagem, tá? A videodança é um produto híbrido realizado com a mistura entre o audiovisual e a dança, e tem como principal elemento o movimento. É diferente do mero registro documental de um espetáculo, porque pressupõe uma adaptação do que é captado
do palco para a linguagem televisiva, ou a criação de danças concebidas especialmente para a projeção na tela. Então, basicamente, o que essa definição, esse texto quer dizer é que a videodança não é simplesmente gravar uma pessoa dançando, mas é quando você pensa tanto a linguagem audiovisual, então aquilo que a gente falou, os planos, né, os enquadramentos, os movimentos de câmera, as transições, os cortes, todos pensados em relação a esses movimentos que o bailarino executa. Por isso que é uma linguagem híbrida. Na videodança, a dança não é para a câmera, ou melhor, a dança não é na câmera, né? A dança é para a câmera, então ela só funcionaria na câmera no vídeo, certo? Nós vamos ver aqui um exemplo que é, na verdade, da pioneira da videodança. Aqui, no caso, ela faz uma parceria com o bailarino Telly Beauty. O nome dela é Maya Deren, e ela é uma ucraniana que morou nos Estados Unidos, depois se naturaliza. Ela é cineasta, teórica do cinema, ela também é bailarina, coreógrafa, e ela propõe aqui, isso lá em 1945, explorar, experimentar essa linguagem nova, né, naquele momento, de videodança. Então ela convida esse bailarino e eles fazem uma coisa bem interessante, que é o que a gente vai ver na sequência. Vamos lá. Então eu não sei como, né, vocês viram isso, mas se ficou perceptível essa interação, essa relação da dança com o vídeo. Como aqui as coisas elas dependem uma da outra, né? Então, como a gente disse, não é um mero registro do bailarino aqui, mas tudo aqui é pensado, os planos, os lugares, as transições, os enquadramentos, tudo para do melhor modo apresentar então o que é uma videodança. No Brasil, nós temos a Ana Lívia Cordeiro sendo a pioneira da videodança no nosso país. Ela fez esse trabalho em 1973. Também é tido como um dos primeiros trabalhos com o computador, né, envolvendo a dança. Um dos 3 primeiros do mundo, como ela mesmo define no seu canal no YouTube. Nós vamos ver um trechinho desse vídeo. Percebam aqui que ela provoca um efeito, né? Então nós vemos ali as bailarinas todas dançando, mas é uma coisa bem experimental. Vamos lá.
A Ana Lívia Cordeiro é filha do Valdemar Cordeiro, que era um artista plástico, que trabalhou com pintura concreta, né? Que trabalhava com motivos geométricos. E a gente vê essa influência do pai dela também no trabalho dela, embora sejam linguagens e coisas diferentes, ela traz consigo, sim, uma certa referência, uma influência do seu pai. Bem, dando sequência aqui, para a gente não ficar também só na teoria, agora a professora Janete volta e nós vamos fazer com ela um exercício de coordenação motora. A ideia é mesmo, você consiga um espaço na sua casa, que você consiga executar o exercício. Vamos fazer junto com ela. Bom, então já partindo para o exercício de hoje, sobre coordenação motora, a gente vai iniciar pelos pés, tá? Então, o pé vai na frente e volta, frente, volta, vai e volta, vai e volta. Num ritmo um pouco mais para frente, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais lento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os braços vão partir sempre dos ombros. Então, você toca a ponta dos dedos nos ombros, não deposita peso, é só tocar e eu vou fazer um movimento para cima, ombro cima, parte dos ombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para o lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos até aí? Então vamos incluir os pés. Como que fica isso? Primeiro já posiciona as mãos nos ombros, para que você já fique numa posição mais de atenção para o que vai acontecer na sequência. Então vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu faço um 8 só com os pés, para preparar para o próximo movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E abre. 5, 6, 7, 8 e 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relaxa. Solta um pouquinho, traz uma molinha para os joelhos. Lembra que durante esse movimento você não deve hiperestender os seus joelhos. Ficar com a perna hiperestendida, tá? Deixa assim os joelhos levemente flexionados. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tire, tire, tire. E, a. Próximo movimento. Um braço vai à frente, outro vai para o lado. O outro braço vai à frente, vai para o lado. E eu troco, ó. Volta, troco, volta, troco, volta, troco. Repousa. Vamos com os pés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Experimenta, não é difícil. É só no fazer que a gente vai entendendo o que está acontecendo com essas indicações que vocês estão recebendo de mim, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solta um pouquinho. E agora a gente vai linkar esse último com o restante. Vou colocar uma música. 5, lembrando que começa só com os pés. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um de lado. E repousa, tá? Mais um detalhe. Toda vez que meu braço esticar e o outro estiver à frente, eu olho e recolho, ó. Tire, tire, tire e troque. Tire. Só pra gente treinar aqui, ó. Tá. E 1, 5, 6,
gente, é deixar o corpo se envolver com a música que você escolher para isso, tá? Para essas propostas que vocês estão recebendo aqui. Para não ficar nada muito estático, né? Deixa o corpo balançar, ó. Dança. Curta. 5, 6, 5, 6, 7, 8. E só os pés. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aê! Eu tenho um desafio para você, que é trabalhar com esse exercício em tempos diferentes. Como assim? Não estou entendendo. Por exemplo, a gente fez 8, né? Trabalhar um tempo só para cada direção. Ficaria assim, ó. Ou então 2 tempos. E vai mesclando até você conseguir ter uma familiaridade com a movimentação e poder brincar. Eu acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu falo que sempre o importante é se divertir no fazer. E deixar a mente solta, não pensar muito. Deixa o corpo ser levado por essas conduções, tá certo? Acho que é isso. Muito obrigada pela disponibilidade de cada um, de cada uma, e nos encontramos numa próxima aula. Muito obrigada. Eu vou propor agora que você tente realizar esse exercício de coordenação, tente lembrar ele, né? Agora sem o vídeo com a professora Janete, mas executando ele em velocidades diferentes. Primeiro mais lento, depois tente fazer mais rápido até onde você conseguir. Um tempinho para você realizar isso. Bem, estamos encaminhando aqui para a parte final da nossa aula, mas eu quero deixar mais uma proposta para você. Lembro que na aula anterior nós falamos sobre animação, nós já viemos trabalhando com essas técnicas de animação há algum tempo, né? Então é interessante agora tentar relacionar alguma coisa. A gente vai experimentar usar a Pixelation para fazer um vídeo de dança. Então, lógico, não é um vídeo fluido como aquele que a gente viu, né? É uma coisa
mais voltada à animação quadro a quadro. Então você vai tentar realizar, lembrando que o Pixelation é que usa o corpo mesmo. Então pense como que serão esses movimentos e tente criar uma dança, pense também numa música, de repente, que você consiga sincronizar com esse vídeo. E experimente criar aí um vídeo dança de Pixelation, né? Eu vou deixar um tempinho aqui, acho que o tempo aqui vai ser curto, mas não tem problema. Depois você pode continuar explorando e desenvolvendo esse trabalho. Vamos lá. Talvez mal tenha dado para começar a pensar, né, sobre o vídeo em si. Bom, mas aqui fica como um tempinho para você, de repente, esboçar uma ideia e depois executar. A nossa aula está chegando ao fim, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até logo!